Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, a nossa aula de número 31. E a gente vai continuar com o nosso livro 4. Então, peguem o livro, lápis, borracha e acompanhem a aula. Bom, e o tema da nossa aula de hoje é enciclopédia, análise e produção de verbetes. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é enciclopédia, vamos analisar como se faz, né, como se organiza uma enciclopédia e depois vocês vão produzir alguns verbetezinhos que vocês vão entender já já o que são também. Então, essas atividades fazem parte da numeração 79, 80 e 81 e agora nós vamos da 52 a 57. Na próxima aula a gente continua ainda com esse assunto a partir da 58. Ok? Então vamos lá. Você já ouviu falar nesse termo? Já ouviu alguém falar sobre enciclopédia? Você sabe o que é? O que são enciclopédias? O que é uma enciclopédia? Provavelmente, na casa da sua vovó deve ter enciclopédia, né? Pode ser que tenha na casa da mamãe, mas é mais provável que tenha na casa da vovó. Na casa da minha mãe tem uma coleção de enciclopédias. Por que é mais provável na casa da vovó? Porque isso são obras literárias antigas, muito antigas, que serviam para organizar o conhecimento humano. Todo o conhecimento que o ser humano adquiria, eles publicavam em livros que eram chamados de enciclopédias. Não são livros comuns que a gente lê por aí, livros de história, de ficção, de aventura, não. São livros com conhecimentos, com aprendizados sobre tudo que se sabia sobre algum determinado assunto. Por exemplo, a enciclopédia na casa da minha mãe, a coleção de enciclopédias na casa da minha mãe, é uma coleção em que fala sobre os filósofos. Cada enciclopédia da minha mãe fala de um filósofo diferente. Minha mãe também é professora, educadora, então ela tem muitos livros sobre a educação, a respeito desses assuntos direcionados à área da educação. Mas existem enciclopédias de todos os assuntos possíveis. As enciclopédias, elas surgiram baseadas nos dicionários. Os dicionários vieram antes das enciclopédias. O que são dicionários? São livros, né? São também obras literárias, livros físicos. A gente conhece como livros físicos, mas existem também os digitais hoje em dia, que trazem palavras, né? Vocábulos e seus significados. Ou sinônimo, tem dicionário que traz lá a separação silábica, tem dicionário que traz a classe gramatical daquela palavrinha, daquele vocábulo. E a esse conjunto aí de palavras, a esse textinho que é feito para cada palavra, a gente chama de verbete. Então, alguns estudiosos que pesquisavam sobre essas palavras no dicionário começaram a perceber que faltavam informações sobre essas palavras, coisas que eles queriam saber mais e ali não tinha. Eles achavam que faltavam informações. E aí eles criaram as enciclopédias. Por exemplo, se fosse falar de um país, de repente estava lá dizendo o nome do país, que significava que era um país de tal lugar, mas de repente eles queriam um mapa, e aí eles incluíam esse mapa também na enciclopédia, figuras, né? Eles queriam outras informações sobre esse país, o tipo de língua que se fala nesse país, em que continente, a localização específica desse país. Então, foi por isso que eles criaram, né? Que foi criado aí, ou foram criadas as enciclopédias, que explicavam mais coisas, traziam mais informações sobre esses vocábulos, sobre essas palavras, sobre os assuntos. Inicialmente eram todos os conhecimentos do mundo, né? Eram conhecimentos diversos. Como o nosso conhecimento é muito grande, né? A gente conhece e tudo que se conhece, cada vez se conhece mais, se aprende mais, se descobre mais.
e são muitos assuntos, eles começaram a dividir essas enciclopédias em partes ou em assuntos específicos. Tem enciclopédia sobre música, tem enciclopédias sobre animais marinhos, animais terrestres, enciclopédia sobre os assuntos que você pensar aí, pensa no assunto. Vai ter enciclopédia sobre isso aí, com várias palavras, vários vocábulos, explicando todas as suas definições, seus conceitos, trazendo exemplos, fotos. Hoje, a gente não tem tantas enciclopédias físicas, né, publicadas em livros. As que tem são mais antigas. Por isso que eu falei para vocês que, de repente, na casa da vovó deve ter. Depois você pergunta à mamãe, papai, a própria vovó, o vovô, né, ou alguém mais velho, se tem alguma enciclopédia guardada. Era muito comum ter nas casas mais antigas. Mas com a era digital, né, a gente encontra essas respostas, esses conhecimentos na própria internet mesmo, no próprio ambiente virtual. E existem enciclopédias digitais. Por exemplo, a Wikipedia ou Wikipédia, como preferir falar. A Wikipédia é um tipo de enciclopédia digital. Alguns falam que não é tão segura, né? Porque é uma plataforma popular, ou seja, uma enciclopédia popular. Qualquer pessoa comum, como eu, você, podemos publicar, ou pelo menos era assim há algum tempo atrás. A gente podia publicar sobre algum determinado assunto, uma palavra, um escritor, uma pessoa, né, uma personalidade. A gente ia lá e botava o que a gente sabia sobre esse determinado assunto. Então, a gente não podia confirmar se aquilo que estava escrito realmente era verdade, se estava tudo certinho sobre aquele assunto. Antigamente era assim. Eu não sei se ainda se mudou, de repente, a política. Mas a Wikipedia ou Wikipédia era uma plataforma aí popular, uma enciclopédia popular. Mas existem outras enciclopédias digitais que você pode pesquisar. Hoje, só da gente botar uma palavrinha lá, eu quero saber o que significa tal palavra. Você bota lá no Google que ele vai te direcionar. O Google já é a própria enciclopédia, né? A gente encontra tudo que a gente quer ali, só tem que saber procurar em locais seguros, né, que a gente sabe que tem ali uma comprovação científica, que realmente aquilo ali é verídico, né, que tem indicações, boas indicações. Ok? Então vamos lá? Continuar? E você costuma usar enciclopédias digitais? Você costuma pesquisar lá na internet, jogar uma palavrinha ou sobre alguém, um assunto? Quando? Quando que você faz isso? Agora é a sua vez. Você pega o seu lápis, a borracha, o seu livro na página 53, pausa o vídeo e escreve aí, porque essa resposta é uma resposta pessoal, tá bom? Então dá uma parada, escreve se você usa, em que situações, para que você usa, para fazer pesquisa, para descobrir sobre um assunto que você está curioso. Escreva aí a sua resposta e depois você continua, tá bom? E agora, na página 53, ainda a gente tem o número 2. Como eu falei para vocês, que as enciclopédias, elas foram criadas a partir, né, foram inspiradas nos dicionários, as palavras, os vocábulos nos dicionários são organizados de que forma? Em ordem alfabética, não é verdade? Da mesma forma nas enciclopédias. Então, o que a gente vai ter que fazer? Observe a lista com nomes de cientistas que foram sugeridos para pesquisa no capítulo anterior. Lembra que vocês tinham que pesquisar sobre um cientista? Então, essa foi a lista sugerida naquele capítulo. A gente vai ter que organizar como apareceria, na ordem que apareceriam, numa enciclopédia. Como eu já falei, ordem alfabética. Então, parem, coloquem esses nomes aí em ordem alfabética, porque vocês podem fazer uma lista ou vocês podem botar um do lado do outro separado por vírgula e depois vocês venham conferir. Tá bom? Vamos lá. Fizeram?
Então, vamos ver como ficou? Vamos lá. A gente começa aí com a letra E. Depois a gente vem com a Gertrude, letra G. E de Elizabeth, Gertrude, letra G. H, Henriette. Não tem I, então a gente pula para J. Jane. L, Lise. M. Percebam que o M tem 3 nomes. Quando tem 3 nomes da mesma letra, a gente tem que olhar a segunda letra. Só relembrando que isso é matéria antiga das séries anteriores. Olhamos a segunda letra. A segunda letra é a mesma, a gente tem que olhar a terceira letra. Então, aqui, letra E vem antes, mãe, mai, não é mãe não tem tio, mai. Depois o R, Mária. Depois o T, Matilde. E aqui com o N também acontece a mesma coisa. A gente teve que olhar a terceira letra porque a primeira e a segunda são iguais. Iguais, né? Nide Guido e Anise da Silveira. Você acertou a ordem? Acho que sim, né? Aí vocês já são craques há muito tempo nessa questão de ordem alfabética. Se não, tenta relembrar, exercita mais para poder relembrar como faz, tá bom? E na página 54, agora a gente vai colocar essas imagens que representam invenções humanas em ordem alfabética, como apareceria ou num dicionário ou numa enciclopédia. Mesma coisa, para, faz, depois volta, tá bom? Conseguiram? Vamos lá? Quem ficou primeiro? Agulha com A. Depois veio o binóculo com B, o D, dado com D, garrafa com G, panela com P e o último, relógio, moleza também, né? Então, ainda na 54, vocês têm uma atividade que é para fazer, vocês vão fazer depois da videoaula, tá? Não vão fazer comigo agora não, porque vocês vão ter que fazer um verbetezinho. Na verdade, vocês vão escrever uma informação sobre cada um desses objetos aqui. O que vocês acham que, de repente, quais as informações principais de cada um deles que você acha que deveria aparecer, de repente, numa enciclopédia, falando uma, 2 informações só. Na verdade, uma principal, né? É o quê? O tipo de material que eles são feitos, para que serve. Pensa aí, qual a principal informação que você acha que tem que ter numa enciclopédia sobre essas invenções, esses objetos, tá bom? E aí, na 56, vocês vão fazer também em casa, que é colocar em ordem também alfabética, responder, né, algumas questões, né? Quem vem primeiro, quem vem depois, quem viria primeiro numa enciclopédia, de acordo com a letra, de acordo com o nome, que as letras são iguais, vocês vão ver aí na 56, tá? E na 57 tem assim: assinale a imagem que poderia ilustrar o verbete Ceará. Vamos imaginar que tem uma enciclopédia com o verbete lá, Ceará. Falando de Ceará. Além das informações, qual a ilustração que deveria ter, que poderia ter, representando a capital de Ceará? Qual é a capital de Ceará? Fortaleza. Então, é só marcar esse mapa, essa imagem aqui, escrito, indicando aqui a capital do Ceará, tá bom? E aí vocês vão ficar para fazer essas 2 páginas que eu falei para vocês, tá bom? Uma que é para escrever sobre os objetos, né, as invenções, a principal informação na sua visão de cada um, da panela, do binóculo. E depois, na próxima página 56, vocês vão responder 2 perguntas sobre a ordem alfabética aí das palavras, como se fosse num dicionário ou numa enciclopédia. Moleza? E depois vocês voltem aqui para a gente continuar a aula sobre enciclopédia. Um beijo e até a próxima!